tudo bom? Meu nome é Juliana Negreiros e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o GraphQL, essa linguagem de consulta que está tão falada, que é uma alternativa ao REST. Vamos entender um pouquinho como ela funciona e criar o nosso primeiro Hello World. Neste projetinho, você precisa ter o Node.js instalado na sua máquina, que é a linguagem que nós vamos usar aqui como base. E vamos lá! Antes de qualquer coisa, vamos entender um pouquinho melhor como que o GraphQL funciona. Então, primeiramente, antes de mais nada, ele é uma alternativa à nossa API REST, ele é uma outra forma de criar APIs, certo? Então, aqui nós temos uma API normal com vários endpoints, e desta forma, nós temos aqui o nosso aplicativo, ou nosso web, ou nossa plataforma, ou nosso PWA, e nós podemos consumir uma ou mais APIs, e de cada API podem vir vários endpoints. A ideia do GraphQL é que que isso não aconteça mais, que todo esse consumo ele fique no nosso server-side, o GraphQL consuma das nossas APIs se precisar, ou do nosso base de dados diretamente, e o nosso client-server, seja lá o nosso aplicativo, ou nossa web, ou seja lá qual for o nosso front-end, né, nosso client-side, a gente consuma de um único endpoint, que é esse GraphQL. Então, ele vai conseguir servir todos aqueles inúmeros endpoints de uma forma mais organizada para a gente e mais fácil para quem está consumindo. Certo? Essa é a ideia geral do GraphQL, e vamos fazer aqui hoje o nosso primeiro Hello World, para entender um pouquinho melhor como ele funciona. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é abrir meu editor de texto e criar uma pastinha nova. O nome dessa minha pasta vai ser Olá Mundo GraphQL, porque vai ser o nosso Olá Mundo. E eu vou entrar dentro dessa pasta. Dentro dessa pasta aqui, como vai ser um projeto Node, eu preciso inicializar o meu Node. Então, vou dar um npm init. Posso dar Enter aqui nessas opções, já que a gente não vai configurar nada aqui, e confirmar no final. Quando a gente inicializa aqui dentro ele tem um package JSON. Então, nesse package JSON, ele está esperando um arquivo index.js para começar. Então, vamos criar esse arquivo aqui dentro, index.js. Esse nosso arquivo index.js vai ser onde vai ficar o nosso servidor nesse nosso Olá Mundo, certo? Então, para a gente ver se realmente deu certo aqui, vamos dar um console log aqui, console log, Olá Mundo. E vamos rodar aqui no nosso terminal, node index.js. Legal, ele está funcionando, ele achou esse Olá Mundo e ele imprimiu isso aqui pra gente. Agora, como ele é um servidor GraphQL, que nós queremos criar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o GraphQL. npm install GraphQL. Pode ser que demore um pouquinho na sua máquina, pode ser que seja rapidinho assim também, sem problema algum. Depois que você tiver instalado esse npm install GraphQL, o próximo passo que a gente precisa fazer aqui é consumir esse nosso GraphQL de alguma forma. Vou fechar aqui pra gente e vamos usar apenas esse arquivo por enquanto. Vou deletar esse console daqui, const. Dentro do nosso GraphQL, nós vamos precisar de duas coisas. A primeira delas realmente é o GraphQL, então GraphQL. E a segunda delas é o build schema, porque o GraphQL ele é uma query language, uma linguagem de consulta. Então, assim como o SQL, que também é uma linguagem de consulta, só que de outras coisas, ele também precisa consumir, ele também vai trabalhar com esquemas e com consultas, certo? Então, para a gente poder fazer o nosso esquema, a gente precisa desse build schema. Aqui, eu vou chamar isso do nosso GraphQL. Show! Próxima coisa que nós precisamos fazer é criar realmente o nosso esquema, porque nós precisamos de um esquema, já que é uma linguagem de consulta. Então, const esquema. E o nosso esquema aqui, eu vou passar um build schema, e para ele eu preciso passar uma string com o esquema que a gente quer criar. No nosso caso, como é só um Hello World que nós vamos fazer por enquanto, então vai ter aqui um type, query é de consulta mesmo, então aqui esse query aqui é maiúsculo porque ele é um tipo, e o nosso tipo query ele realmente é uma consulta porque nós estamos fazendo uma consulta no nosso GraphQL. Aqui vai ser Olá Mundo, o nome dessa nossa consulta, e eu quero que quando eu consulte
Olá Mundo pro nosso GraphQL, quando eu peço Olá Mundo para ele me devolve uma string. Só que aqui, só fazendo isso, eu não sei da onde que essa string está vindo. Então, eu criei meu esquema, eu defini o que eu quero aqui, mas eu não sei da onde está surgindo isso aqui. Então, eu preciso criar um resolver. O resolver, ele é quem realmente vai falar pra gente, olha, os dados são esses aqui, quando você chamar tal coisa, vem aqui e pegue esses dados de tal lugar. Então, o resolver sempre vai ser um objeto com uma lista de coisas que a gente pode fazer para o GraphQL. E no nosso programinha aqui, no nosso primeiro Hello World, será Olá Mundo. Olá Mundo, quando nós chamarmos esse Olá Mundo, que é uma query, vamos fazer algo. Como é uma ação, tem sempre que ser uma função ou uma promise aqui. E essa nossa função, nossa promise, nesse nosso caso aqui, uma função, ele vai retornar uma string pra gente. Qual vai ser essa string? Vai ser Olá Mundo. Olá Mundo. Nossa primeira consulta. Uhul! E agora, nós precisamos executar esse GraphQL, porque ele não está rodando. A gente já definiu nosso esquema, a gente definiu nosso resolver, só que a gente não passou nada ainda para o GraphQL. A gente precisa juntar isso tudo. Então, vamos chamar aqui GraphQL. O primeiro parâmetro que o GraphQL espera é o nosso esquema, porque ele precisa definir, né? Ele trabalha com tipagem de dados, então ele precisa saber certinho o que ele vai esperar e quais são as coisas que a gente pode fazer. A segunda coisa que ele precisa é o que nós vamos fazer. No nosso caso, nós vamos apenas chamar essa nossa query, Olá Mundo. Então, quando eu chamar essa query, eu vou usar esses meus resolvers, né? O meu resolver aqui no caso, para executar. E o que eu vou fazer depois? Esse nosso GraphQL vai retornar uma promise. O que eu vou fazer depois que eu executar esse GraphQL? Então, vou colocar aqui um ponto .den, mandar para a linha de baixo. E vamos colocar esses dados no console para ver o que ele está retornando para a gente. Então, resposta. E aqui eu vou dar um console log para ver o que está aparecendo aqui para a gente. Resposta. Vamos testar? Então, lá no nosso console, vou dar um node index.js. E aqui, ele retornou para a gente um objeto, e dentro desse objeto tem exatamente o que a gente pediu. Uma key, né, porque ele é um objeto do Olá Mundo, e o Olá Mundo está devolvendo para a gente. Olá Mundo, nossa primeira consulta. Então, já está funcionando o nosso GraphQL. Mas não tem nenhum servidor rodando, não consigo consumir isso aqui de nenhum lugar, porque ele não está o tempo inteiro mandando informações para a gente. Ele mandou uma única informação estática que a gente pediu. Como que a gente vai criar esse servidor agora? Dependendo da sua linguagem, você vai servir esse servidor GraphQL de formas diferentes. No Node existem inúmeras formas e aqui hoje nós vamos usar o Express para subir esse servidor. Então vamos instalar aqui na nossa linha de comando npm install express, que a gente vai usar realmente para colocar o nosso servidor no ar. E além do nosso Express, nós vamos instalar também o Apollo. Então vamos instalar aqui o Apollo para Express, certo? Então, Apollo Server Express, que é uma outra biblioteca que vai dar suporte, vai linkar pra gente o GraphQL com o Express aqui no Node pra gente, certo? Vamos esperar aqui ele instalar. Show! E agora vamos fazer algumas alterações nesse nosso código para a gente conseguir executar ele e deixar esse servidor rodando no ar pra gente. Assim como quando nós instalamos o GraphQL, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, é importar essas nossas bibliotecas que nós instalamos. Então, vamos importar aqui const express igual require express, que é o servidor Express do Node, e de dentro do nosso Apollo Server nós queremos o nosso Apollo Server, que será o servidor que a gente vai subir, e o GraphQL, que é GQL, que é realmente GQL de GraphQL. E require, que é um igual, não é um hífen, vai ser do nosso Apollo Server Express. Como nós estamos importando o GraphQL do Apollo Server, a gente não precisa mais importar esse GraphQL aqui, certo? Então, eu posso tirar, porque agora a gente vai subir no servidor
com o Apollo Server e vamos fazer aqui o nosso esquema com o GraphQL. Posso deletar isso aqui. Já que nós deletamos isso aqui, a gente pode colocar aqui, substituir o build esquema para GQL do nosso Apollo Server e continuar aqui com o nosso esquema, criando um tipo query e o nosso olá mundo, que deve devolver uma string certinho. Aqui embaixo nos nossos resolvers, realmente é um olá mundo, só que nós temos que explicar para ele qual que é essa consulta, porque a gente não tem mais só o olá mundo, a gente tem queries e a gente tem mutations no GraphQL. Queries são para consultar coisas e mutations são para alterar coisas, assim como o get e o post no nosso REST. Aqui, nós queremos consultar a informação. Então, nós vamos fazer uma query. E dentro dessa nossa query, nós vamos colocar este nosso olá mundo aqui. Então, nós temos um objeto query. Dentro desse nosso objeto query, nós temos o olá mundo, certo? Então, quando eu pedir uma query chamada olá mundo, ele vai me devolver essa string aqui. E aqui, por fim, nós estamos executando uma query do GraphQL na mão. Só que agora nós vamos subir a nossa aplicação Express aqui, nosso servidor. Vou remover isso aqui e agora vamos instanciar o nosso Apollo Server que nós importamos. Então, const server, que realmente vai ser o nosso servidor, ele vai ser um new Apollo Server. Dentro desse nosso Apollo Server, a gente precisa passar as configurações. Ele está esperando o nosso esquema e os nossos resolvers. Ele precisa saber o que ele pode receber, né? O que está definido para ele receber e como que ele vai executar isso aí. Então, vou passar aqui um objeto. Dentro desse nosso objeto, nós teremos o nosso esquema e o nosso resolver. Só que nós temos um nome padrão para colocar aqui. Como ele é um objeto, eu escrever só esquema aqui seria a mesma coisa que escrever esquema. Não é isso que a gente quer. Ele tem um outro nome aqui que nós precisamos passar, que é typedefs, que são realmente definições de tipos. E resolver, ele pode ser no plural, são vários resolvers. Então, a gente pode colocar um S aqui e mudar aqui o nome da nossa variável, certo? Então, nós temos aqui nossos resolvers e nós temos os nossos typedefs, que são as definições de tipos, que é o nosso esquema. Aqui a gente já criou o nosso servidor, agora vamos fazer a mesma coisa com o nosso app. E agora vamos executar aqui o nosso app, que será o nosso Express. Vamos criar aqui um app Express. Só que a gente também precisa adicionar o nosso server dentro desse nosso app. Então, vou colocar aqui um server.apply middleware. Apply middleware. E aqui eu vou passar o app nosso, que é o app com o Express, certo? Então, passar aqui um objeto, app. O app que ele está usando, que é onde nós vamos executar, será o app, que é o nosso Express. E aqui embaixo, vamos subir o nosso servidor Express com o app.listen. O primeiro argumento que eu vou passar aqui é a porta que ele está ouvindo. Então, porta vai ser 4000. E o segundo parâmetro vai ser o que ele vai fazer quando a gente executar esse servidor. Então, aqui eu vou passar uma função para ele executar assim que esse servidor subir. Nessa nossa função, eu quero que ele dê um console log só, falando pra gente em qual porta que ele está rodando. Console.log. E aqui eu vou falar para mim, servidor rodando na porta. A gente sabe que a porta é 4000, certo? Então, localhost 4000. Vou passar aqui uma barra, por quê? Porque além do nosso localhost, nós temos que saber onde que esse GraphQL está rodando. Então, fazendo assim com o Apollo Express, dentro desse nosso server, nós vamos ter uma outra variável chamada server.graphqlpath, que é qual que vai ser o path, né? Qual que vai ser o caminho, a URL do nosso GraphQL. Então, server.graphqlpath. E vamos subir agora no servidor, vamos ver como que está funcionando isso aí. npm não, node index.js e executei. Servidor rodando na porta localhost / GraphQL. Vamos ver se ele realmente está rodando nessa porta? Então, vamos lá. Vou abrir aqui uma nova aba, localhost / GraphQL. E olha só, ele realmente está rodando. Se eu vier aqui e fazer aquela query lá que a gente queria fazer, quero uma query chamada olá mundo, e executar,
olha só, ele deu o nosso string pra gente, só que agora de um jeito muito mais bonitinho, muito mais visual. E aqui eu também consigo ver essa nossa query, né? Tem uma documentação automática que o GraphQL faz pra gente de tudo que a gente cria lá no nosso esquema. Só que como que eu consumo isso aqui no nosso front? Porque ele é uma API, só que a gente tem que ficar mandando queries, é um pouco diferente, né, do como que a gente está fazendo. Então, vamos consumir isso aqui no nosso... Então, vamos criar uma página HTML para a gente jogar esses dados aqui na tela e consumir para a gente ver como que a gente faz isso com o GraphQL. Vamos ver se é difícil, se não é, se é fácil. Então, antes de mais nada, vamos lá dentro da nossa pastinha e eu vou criar aqui um arquivo chamado index.html. Dentro desse nosso index.html, eu vou dar uma HTML 2.5 para a gente fazer, para ele criar para a gente essa estrutura inicial de doctype, com todas as informações aqui para a gente. Vou mudar aqui meu título para testando o nosso Olá Mundo com GraphQL. E aqui eu vou importar o nosso JavaScript. Então, vou criar aqui um outro arquivo, JavaScript. Vamos criar aqui. Opa. Vamos criar aqui dentro também um arquivo chamado consumindo graphql.js. E aqui vai ser onde nós vamos fazer a requisição para a nossa API e colocar esses dados na nossa tela. E eu vou importar esse arquivo aqui dentro. Script. Opa. Source. E aqui vai ser o caminho do consumindo graphql.js. Não vou mais mexer nesse nosso index.html. E a única coisa que nós vamos fazer com esse index.html será abrir ele no nossa pastinha para a gente conseguir jogar ele aqui no nosso browser, certo? Então, tá aqui funcionando, que a gente mudou o título, testando o nosso Olá Mundo com GraphQL. Show! Vamos fechar aqui, fechar o nosso index.html, fechar isso aqui. Agora, vamos consumir essa nossa query, essa nossa API, certo? Como que nós vamos fazer isso? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que a gente quer pegar da nossa API. A gente já sabe que é a query Olá Mundo, certo? Então, vou criar aqui uma const chamada consulta, que vai ser esse nosso objeto aqui, com Olá Mundo dentro, que é o que a gente está buscando. Essa aqui é a query, né, a consulta que nós vamos fazer dentro do nosso GraphQL, que a gente está pedindo para a nossa API. A segunda coisa que a gente tem que pensar é que isso aqui é uma requisição. Então, a gente pode fazer aqui um fetch. Porque ele é uma requisição normal, como qualquer outra requisição. Qual vai ser o caminho dessa nossa requisição? Vai ser http, localhost, 4000, GraphQL. E nós também precisamos passar algumas opções aqui. Quais serão as opções? Vamos criar aqui, vamos passar aqui as opções e vamos criar uma variável chamada opções aqui. Nossas opções, nossa opção, né, nossa variável opções, ela é um objeto com várias opções para a gente passar na hora que nós vamos fazer a nossa requisição. A primeira coisa que a gente precisa falar é qual que é o tipo de requisição que nós estamos fazendo. Então, quando nós estamos fazendo com GraphQL, a gente sempre está enviando informações. Essas informações sempre serão com o método post. Então, method post. A próxima coisa que nós temos que definir é o header. Então, vamos criar aqui o headers. E ele será e ele será um objeto com um content type igual a application/JSON. Então, isso aqui é o que nós estamos trabalhando, nós estamos lidando com JSON. E, por fim, nós temos que enviar um body, que vai ser o que vai estar no corpo que a gente está enviando para o nosso GraphQL. Então, body. E o que nós estamos enviando? Nós estamos enviando... Então, aqui nós vamos fazer um JSON.stringify e vou passar aqui o objeto que nós queremos enviar. Então, esse objeto será query
Lembra que a gente precisa, na hora que nós estamos lá no nosso playground, a gente precisa escrever query. Essa query a gente também precisa fazer isso no front, certo? Quando a gente formos consumir para nossa tela. Então, tem que ser exatamente isso aqui, query. E aqui dentro eu vou passar a nossa consulta. Será que isso aqui já funciona? O que será que está acontecendo? Então, vamos vir aqui, eu vou colocar aqui .then, resposta, e vamos dar um console log resposta. E vamos ver qual que é essa resposta que está vindo aqui do servidor para a gente. Vamos lá na nossa aplicação, vou atualizar a página para ele executar de novo esse arquivo e abrir aqui. Olha só, deu certo. Ele veio uma resposta e dentro dessa resposta tem aqui todas as informações que a gente enviou, as informações que ele está devolvendo para a gente. Só que aqui nós precisamos pegar o JSON. Então, vou deletar aqui, resposta.json, para a gente transformar essa resposta em JSON para a gente. E aqui, dados, console log, dados, e vamos ver o que está vindo lá para a gente. Então, olha só, agora sim, data, olá mundo, e aqui é a nossa query, nossa primeira consulta. Então, tá aqui já pra gente no front. Vamos só jogar isso aqui na tela pra gente conseguir realmente sentir o que tá acontecendo? Então, fechei aqui de novo. Em vez de a gente dar aqui um console log com esses dados, vamos enviar os dados certos para frente. Então, vamos criar aqui uma outra função chamada cria olá mundo. E essa nossa função, ela vai receber como parâmetro uma string, que vai ser o que nós vamos colocar na nossa tela. Então, vou abrir aqui, eu vou criar uma variável para o nosso body, document.query, selector, body, e vou dar um body.innerHTML e vou passar essa string para ele. Então, estou adicionando essa nossa string dentro do nosso body. E aqui, ao invés de a gente dar um console log nos dados, vamos enviar a string já certa para o nosso body, para essa nossa função. Então, aqui eu vou chamar cria olá mundo, data, dados, data, olá mundo, que é o objeto que está aqui, data, olá mundo. Vamos atualizar para ver se ele já aparece? Opa, ele não é uma função mesmo. Aqui, a gente está enviando uma string. Eu estou falando que o conteúdo de dentro dele vai ser igual a essa string aqui que nós estamos passando. Então, agora sim, vou atualizar aqui. E olha só, olá mundo, nossa primeira consulta. Então, certinho, fizemos nosso primeiro Hello World, entendemos um pouquinho melhor como que o GraphQL funciona e nos vemos até lá. Se precisar de qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Nós também temos os nossos fóruns aqui da Alura. E eu vou deixar o link desse repositório com esse código para, se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser fazer alguma consulta, tá aí à disposição. Beleza? Tchau, tchau! Na Alura você pode aprender a fazer sites e web apps com HTML, CSS e JavaScript. Temos também cursos de ferramentas e frameworks importantes como React, Angular, Webpack, jQuery e mais. Vem estudar com a gente!